Olá pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre os aspectos sociais e econômicos da África, certo? Então eu fiz aqui não um desenho muito bom, que eu não sei desenhar, gente, falando sobre o continente da África, certo? Lembrando que a África ela não é um país e sim um continente, certo? Então a África ela é cortada pela linha do Equador. Eu não coloquei aqui também especificando para vocês. E ela é composta também por 53 países. Muitos dos livros, uns têm 53 países, outros têm 54, certo? Então, cabe também nós darmos uma pesquisadinha nos livros, né? Para ver realmente ou no mapa se tem 53 ou 54 países, certo? E aí então a África é cortada pela linha do Equador e fica ao centro do continente, né? Tendo assim também territórios nos hemisférios norte e sul, e ela também é cortada pelo Trópico de Câncer, que fica ao norte, e ao Trópico de Capricórnio ao sul, certo? Aqui é a linha do Equador que eu coloquei para vocês analisarem. E aqui nós perguntamos, o continente africano, ele possui mais terras do lado oriental ou no lado ocidental? Bom, ele possui mais terra no lado oriental, certo? Então, nós podemos falar que a África, ela é cortada, como eu falei para vocês, cortada pela linha do Equador, né? Isso, e pelo meridiano de Greenwich, certo? E a maior parte desse continente, ele localiza-se na zona intertropical, certo? E esses países africanos, eles também são banhados pelo Mar Vermelho, né? Isso, como o Egito, Eritreia, Djibouti, certo? E entre outros, Somália, Sudão, certo? E temos também, ele possui também, como eu falei para vocês, terra no hemisfério norte e sul. E lembrando também, falando um pouco também sobre o relevo da África, sabemos que temos paisagens naturais, né? Isso, e nele vocês também irão perceber que a partir do Equador, o continente africano ele apresenta duas áreas bem diferentes, né, entre si, que ao norte ficam as áreas com altitudes mais baixas, já ao sul do Equador a situação inverte, né? Isso, ficam as altitudes mais elevadas. E no extremo noroeste fica então a cadeia de Atlas, que se estende desde Marrocos, Argélia e a Tunísia, certo? Formada então a partir do contato entre as placas tectônicas, certo? Entre as placas tectônicas africanas euroasiáticas, certo? Então, desde já a leste também estão as áreas mais elevadas, com destaque para o Planalto da Etiópia. Então, nessa porção estão os pontos mais elevados da África, o norte de Kilimanjaro, né, isso, na Tanzânia, e o norte e o Monte Quênia, certo? E aos poucos também os picos mais elevados do continente africano, do território africano, estão o Monte Kilimanjaro, como eu falei para vocês, e o Monte Quênia, que são os vulcões, certo? Então eu coloquei aqui também para caracterizar para vocês duas posições do continente africano, como pode ser regionalizado esse continente pela posição geográfica e pelos aspectos, pelos critérios étnico-culturais, certo? E eu trouxe também mostrando aqui para vocês que com base nos critérios étnicos culturais, a África ela pode ser regionalizada em duas sub-regiões, que é a África, o norte da África, que pode ser a África setentrional, e a África subsaariana, certo? Então, o norte da África ele é habitado por uma população que a maioria é árabe e a religião é islâmica. Já a África subsaariana,
maior, 48 países, né, que ela possui. Parte dessa população, a maioria é a população negra, certo? Então, o continente africano ele também pode ser regionalizado pela posição geográfica, formando então 5 países, que é a África Setentrional, a África Oriental, a África Austral, a África Central e a África Ocidental, certo? Então, podendo ser regionalizadas pelos critérios étnicos, culturais e pelos aspectos, né, pela posição geográfica. E a hidrografia da África. Bom, a hidrografia da África, nós podemos falar que ela, grande parte da África, né, ela tem uma parte árida, né, e semiárida também. Mas encontram-se aí importantes rios em seu território. E no passado era a base da economia. No passado, a base da economia na África era a agricultura, certo? E foi então nas margens dos rios que surgiram as primeiras civilizações, né, isso, e as primeiras cidades e vilas, né? O Egito é um grande exemplo. O Egito é um grande exemplo também, né, por se situar ali na margem do rio Nilo. E o rio Nilo também é um dos maiores do mundo em extensão, né? Isso só fica, as suas margens, elas se desenvolveu também nas civilizações egípcias. E destaca-se também sua importância, né, histórica e cultural. Ela tem uma grande importância, o Rio Nilo ele tem uma grande importância cultural e econômica também. Histórica, cultural e econômica. O Nilo ele atravessa também o deserto do Saara, né, isso? E esse rio ele é o principal, esse rio ele é fundamental para o desenvolvimento agrícola dos países e sua bacia hidrográfica, certo? O país da África ele também possui, ele tem mais recursos minerais que a África do Sul. O país que tem mais recursos minerais é a África do Sul, é onde pode ser encontrado, certo? E os países que tem mais petróleo são Camarão, Gabão, Congo, a Nigéria, entre outros também. E logo depois nós temos também um rio principal, né, a principal hidrografia também da África. Nós temos o rio Congo, né, isso, que passa por uma área também de clima equatorial, e as extensas chuvas também fazem com que ele tenha muita água, então ficando atrás somente do rio Amazonas, né, isso, quanto ao volume da água. Ele só fica atrás do rio Amazonas, né, o rio Congo. Nós podemos falar também que no rio Congo tem um aproveitamento desse rio também energético, né, isso por meio de hidrelétricas, e ele também é usado como via de transportes hidroviário. Nós temos também o rio Níger, que também é muito importante, o rio Níger. Então ele é o terceiro mais importante também do mundo em questão de extensão do continente africano. E o aproveitamento ocorre também para o abastecimento das cidades, da agricultura e da geração de energia, certo? Então eu trouxe aqui um pouco da história, né, dos aspectos econômicos, socioeconômicos da África, certo? Espero que vocês tenham compreendido um pouco. Eu trouxe até um pequeno mapa, como nós fizemos nas nossas primeiras aulas, falando dos continentes, né? Que eu desenhei lá para vocês. Mais uma vez eu trouxe aqui para vocês também relembrarem o que nós estudamos, certo? Espero que vocês tenham gostado. Então, até a próxima aula e fiquem com Deus, certo?